Vamos ouvir agora a leitura de cartas consoladoras, psicografadas pelo médium Júlio Carvalho, em sessão realizada domingo, dia 12 de junho de 2016, no DECT COT, Centro de Formação da Criança e Juventude, Dequinho, do bairro Tibere, da cidade de Uberlândia. Boa noite a todos. Hoje vieram 8 mensagens, 2 instrutivas, uma carta com notícias de vários espíritos, acho que uma carta à distância e as demais presenciais. A gente fica muito grato desse trabalho acontecer aqui em Uberlândia, nessa casa. Novamente agradeço pelo poder participar de um trabalho nessa casa que primeira vez quero voltar. A toda a equipe daqui, que Jesus abençoe vocês, que segue aqui, que eu sei que é grandioso. Aquelas criaturas que não receberam carta hoje, que vão ser muitas, a gente tem que ser sincero, a maioria não vão receber, infelizmente. Mas tudo tem um dia, tem um momento certo. É importante que a gente tenta cultivar o pensamento de tranquilidade quanto a isso, porque a gente... Imaginemos querer forçar um parto com 6 meses. Tem como? Não, né? E nem querer que uma criança de 5 anos faça faculdade. Tem coisas que só o tempo vão vir. Eu conheço pessoas que vieram, tem mães que me acompanham, que recebeu carta depois de 13 anos do desencarne do filho, pessoas que receberam carta depois de muitos anos. Isso não quer dizer que vocês vão levar muitos anos. Eu penso que cada vez que vocês quanto mais vocês tiverem interagido no trabalho, quanto mais sintonizado e com paz por dentro, mesmo que às vezes seja difícil, mas eu digo a paz de se sentir, de querer o familiar presente, de saber respeitar esse momento, ele vai vir. Eu também espero carta. Minha avó se foi há 3 anos, eu nunca recebi nenhuma notícia dela, nem vi ela. Eu vejo o espírito o dia inteiro, mas não vejo minha avó. Meu sobrinho tem 1 ano, e eu nunca recebi uma notícia sequer. Então, tem gente que recebe carta com 4 meses, com 5, com 6, com 1 ano. Então, o pessoal que anda comigo aqui, eles falam assim, teve uma pessoa que falou assim para a moça lá, você não fica beirando muito o Júlio, não, porque quem beira ele não recebe carta. É por isso que o Instituto está precisando de trabalhador, o pessoal não vai lá, não. Então, tem várias coisas... hipóteses levantadas, mas isso não quer dizer nada. E é muito bom participar de uma reunião em que tem outras milhares de pessoas participando ao mesmo tempo. São muitas pessoas que me seguem nas redes sociais, então tem milhares de pessoas nesse momento vibrando pelo mesmo motivo que vocês estão. Muitas não podem nunca se deslocar, muitas eu nunca vou conhecer, provavelmente. E a gente está aqui hoje fazendo o papel que nos foi dado fazer. Ontem, quem estava presente? Ontem a gente teve leitura das cartas. Teve 2 cartas que foram à distância, vocês estão lembrados? 2 pessoas não estavam presentes. Teve a do irmão, que conseguiu falar comigo hoje à tarde, eu estava no hotel ainda. E ele conseguiu falar comigo, ele mora no Japão. E ele fala assim, eu estou realmente, como diz meu irmão, minha internet é horrível aqui no Japão. Parece piada eu falar que a internet no Japão é ruim, mas eu estou numa área longe, no interior, trabalhando muito, a internet estava horrível, a rádio saiu de sintonia, eu não conseguia acessar, ou parece que alguém que estava acessando para ele, enviando por ele, é uma coisa muito, muito louca. Parece que ele não conseguia acessar, alguém estava acessando e enviando para ele. Ele falou assim, meu irmão era implicado, porque eu só usava bege. E quando ele falou isso, eu fiquei, quê? Quando ele falou que eu estava aqui, isso me reestruturou para sempre. Teve outra carta também, que foi a primeira carta que eu li ontem, que a mãe não estava presente, vocês lembram? O filho chama ela de minha loira. Eu queria chamar ela aqui. Ela chegou, depois todo mundo sabe, ela chegou. A Fátima, cadê ela? Ela está aqui, ela vai dar o seu depoimento, a gente pediu para ela falar para vocês. Boa noite a todos. Eu estava trabalhando ontem. Eu não pude vir na psicografia porque eu não consegui liberação para sair mais cedo. Então, eu conversei com meu filho à noite, né? E falei para ele, olha,
Se eu não puder ir e você for, você começa uma carta falando assim: minha loira, que eu vou saber que é você. E eu mentalizei muito, assim, porque dia 16 agora vai fazer 8 meses que ele morreu. Ele morreu dia 16 de outubro de 2015. Ele ia fazer 20 anos dia 19 de dezembro. E eu e meu esposo, a gente já morava aqui em Uberlândia. Ele estava na minha cidade, Foz do Iguaçu. Então ele ia vir para cá na outra semana. E não deu. Eu falei com ele 2 horas antes dele morrer, na sexta. E em sonho, na mesma noite que meu filho morreu, eu não sabia, ele apareceu para mim em sonho e falava: mãe, eu não morri, eu estou vivo. E ele sorria muito para mim, falando que ele não estava morto, que ele estava vivo. Então, no sábado, eu acordei de manhã e fiz como eu fazia todos os dias, liguei para ele. E a namorada dele estava tentando me ligar, dizendo que ele tinha sofrido um acidente e que ele tinha morrido. Aí a gente teve que se deslocar daqui de Uberlândia para Foz do Iguaçu. E eu cheguei lá no domingo de manhã. Meu filho morreu na sexta, 10 horas da noite. Eu cheguei no domingo de manhã lá, para poder cuidar do enterro das coisas. E foi muito difícil para mim, porque fazia 10 meses que eu não via ele. Eu só conversava por telefone. E eu me desesperei muito. Eu pensava só em me matar. Eu tenho mais 2 filhos, minha filha de 15 anos, meu filho de 17, o Gabriel e a Bruna, que ele citou na carta ontem. E ele sempre foi muito custoso, muito rebelde. Nada, conselho nenhum para ele estava bom. Ele até cita: eu já recebi 2 cartas do meu filho. Com 8 meses que ele desencarnou, eu já recebi 2 cartas dele. Uma foi em Uberaba e a outra foi ontem, né, com o Júlio, que eu pedia muito para Deus uma carta do Dia das Mães. Pedia muito que ele viesse de novo. E eu mentalizava muito que a segunda carta eu queria receber pelas mãos do Júlio Carvalho e que ele começasse a carta me chamando de minha loira. Então, ontem eu não pude vir. E eu trabalhei o dia todo pensando nele, conversando com ele em pensamento, mas eu estava feliz porque eu estava trabalhando, consegui arrumar um trabalho para poder ocupar minha cabeça. E daí eu cheguei em casa, meu esposo foi me buscar, eu cheguei em casa, a minha amiga que estava aqui tentando uma carta do filho dela, já que faz 3 anos que ele morreu e até hoje ela não conseguiu, ela me ligou e falou: Fátima, como que é o nome do seu filho que morreu? Daí eu falei assim: é Carlos Henrique dos Passos Rosa. Eu falei: por quê? Daí ela falou assim: Fátima, ele escreveu para você de novo. E eu não acreditei, eu comecei a chorar, eu fiquei eufórica, sabe? E daí eu queria vir buscar. De toda forma, eu queria saber onde que era o local, onde que era a psicografia, e eu não sabia. E daí eu até perturbei meu esposo, que está ali, que eu queria vir, eu queria buscar. Ela falou assim: não, mas eu levo para você. Eu falei: não, eu preciso ir até aí, eu preciso ver o Júlio Carvalho pessoalmente, dar um abraço nele. E foi muito lindo, gente. Eu nunca imaginei que eu seria tão abençoada. Meu filho vai fazer 8 meses que morreu, que desencarnou, e ele já me deu notícias 2 vezes, sabe? Na carta ele cita que o meu desespero, né, o meu choro, né? E quando eu pego a foto dele, ó, aqui está a prova, que quando eu me desespero muito, eu amasso, eu me desespero muito de saudade dele. E isso me dói muito, sabe? Na carta ele cita, para mim não fazer isso, mas a dor é demais. Mas agora eu vou tentar me recompor, porque Deus foi muito bom comigo. E eu quero dizer às mães que não receberam ainda uma carta de seus filhos, que tenham fé, muita fé, porque eu não sei de onde eu estou arrumando tanta força, para superar essa dor, porque é muito difícil. Mas eu tenho muita fé que ainda vai vir muitas cartas, muitas mesmo. E vocês, mães que não receberam ainda, tenham fé que vai vir a de vocês. É isso. Obrigada. É emocionante, né? Eu tô ficando chorão ultimamente. Eu era durão. Vamos à leitura das cartas. Rogativas a Jesus. Mestre Jesus, caminhamos aqui com nossas lutas, muitas vezes achando que somos injustiçados, pedindo sempre o apoio no meio do silêncio da dor. Esquecemos que prometer a nossos corações
a paz e o reino dos céus, desde que façamos por onde. Nós precisamos amar, perdoar, para ter isso em nossa existência. Mas queremos apenas pedir e ganhar, sem o esforço no seu evangelho de luz. Daí, as coisas sempre descaminham, tomamos atalhos distraídos, não aceitamos bem aquilo que nós mesmos plantamos e colhemos, e acaba que a vida entra num clima ruim. Tudo acontece de errado e parece que tudo está contra nós. Dá-nos luz para entender que não é culpa da falta do seu apoio e nem é de nosso Pai Celestial. O porquê que sofremos é que nós ainda somos tão pequenos, insistindo ainda no erro, saímos do rumo certo para buscar coisas que a terra nos dá, os prazeres momentâneos, mas, ó Mestre, dai-nos o sustento para que podemos repensar nossa trajetória, nossa atitude, ver o tanto que temos errado e insistido no erro, que todo o nosso tesouro depositado tem sido apenas na terra. Não preocupamos com a moral, somos tão pobres de espírito. Mestre, auxilia para que tudo possa ser recomeçado, que tudo possa tomar novo rumo, que eu ame de verdade, que eu perdoe com serenidade, saiba esperar a minha vez e além de tudo, pratique a caridade, pois se temos Sua excelência em nosso coração, em meio às turbulências da vida, não olharemos para a tempestade assustados e inseguros, mas sim, olharemos para Ti, Mestre, e escutaremos Sua voz a nos dizer: não temas, estou contigo. Gabriela. Nelson Petrocelli. Lázaro, minha família aqui escrevo com alegria de um homem que aprendeu a olhar acima das coisas, ver o futuro. Isso não me torna melhor, mas me torna mais responsável. Que dor pode nos aniquilar? Que problema pode tirar nossa fé? O que pode vacilar conosco se falamos mesmos que somos discípulos de Jesus? Mas é preciso muito reflexão. Os problemas estão aí, mas eles aparecem. E quando estamos recomeçando, nós somos... Frederico está me corrigindo aqui. E quando estamos reencarnados, nós estamos em pequenas porcentagens do que prometemos. O duro é conhecer e não agir, é ter boa vontade, mas adiar. Minhas filhas, eu as vejo com problemas similares. Os testes de fé, os testes de resignação. Sei quantas coisas te cortam o coração, Simone. Te vejo, Simone, muitas vezes triste, pressionada. São tantas coisas, mas temos em nós um Deus, filhas. Sabe, temos um Deus para contar acima de tudo. Te observo, Simone. Peguei os seus pensamentos de desistência. Alcione, fica firme nas novas sendas. Nunca novas sendas foram em sua vida com tanto valor. Aproveite. Lázaro, com muito amor, te peço também sempre a fé, o amor, a paciência, que nos une e unirá para muito tempo. Meus netos amados, cada um de vocês, nos descobrimentos da vida, as experiências, as tristes também. Animem-se e unam-se e se amem sempre.
Vou, amo a vocês. Preciso encerrar. Não venho trazer sermão. Venho para refletirmos juntos. Deus abençoa. Nelson Petrocelli. Sérgio Filho. É a mesma mãe? Você leva para ela? Você conhece? Vocês querem ouvir ou não? Mãe, hoje eu pude vir te agradecer. Agradecer muito. Embora eu precise agradecer tanta gente. São inúmeros de nossa família. Mas quando eu falo nessa ligação nossa, que ela é grande, te ver sorrir, ver sua força, sua reanimação, a lembrança dos últimos momentos, do segundo tempo. A mãe, como eu te amo, amo muito. Minha admiração sempre cresce e cresce, que nem o seu carinho pelo meu amado filho. E você, filhinho, que vai sempre contar com o papai te amando. Eu queria muito poder escrever uma coletânea de informação, homenagens, mas só isso é suficiente. Lembro quando a senhora falava: filho, toma cuidado. Lembro sua fala: filho, fica bem, filho. Ah, mãe, querida, quando o seu Danete partiu, foi o dia que seu coração partiu de vez. Mas e daí? Eu quero ainda te dar todos os motivos para rir. Que saudade a senhora faz falta. Olha a carta, as lembranças, como tantas. Dona Viviane, seu filho te ama. Eu nunca vou deixar o frio do desamor da minha parte te ameaçar. Minha rainha, meu motivo de seguir. No sonho, a senhora sabe, eu te amo. De novo, eu te amo. Seu Danete, Sérgio Filho. Sérgio Feliciano. Carta à distância. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo. E provavelmente essas pessoas estão ouvindo como ontem, ou não puderam vir por algum motivo. Que nem a Fátima ontem, que não ganhou autorização para vir, mas o filho veio. Então, para quem está sintonizado na rádio, o espírito se chama Sérgio Feliciano. Lembrando que a gente tem um canal no YouTube e essa semana a gente vai disponibilizar lá, começar a disponibilizar vídeos e depoimentos desses familiares. Esse irmão do Japão, por exemplo, que vai gravar um vídeo e mandar para a gente, colocar lá, a gente vai editar, vou passar para a equipe vai editar e postar esse vídeo para você estar acompanhando essas pessoas. Minha amada Cássia, hoje é um dia duro, que tenha certeza se transformará num dia de alegria. Você e seu amor jamais passarão para mim nessa vida. Te amo, como sempre te amei, mas eis que o câncer surgiu. Eu parti lentamente em cada momento. Nosso casório, mesmo assim acontecer, você foi uma grande mulher. Eu estou aqui agora escrevendo. Você no sul, nesse frio aí em Porto Alegre. Sei que você está me ouvindo. Seu presente, minha palavra, e eu te trago agora. Igual ao seu pedido por uma carta, existem milhares de pedidos, milhares que, como o seu, hoje foi atendido, dos outros também serão. 4 anos de separação. Eu sei quanto você aguardou esses 4 anos de silêncio do plano espiritual, mas eu estou aqui, mesmo que à distância. Sei que sua situação não está bem, mas eu estou aqui. Você deve estar chorando nesse instante. E a minha carta não vai resolver nenhum problema, Cássia. Mas ela é para você refletir que eu continuo a viver. Que um dia eu vou te cantar Roberto Carlos com a minha voz desafinada. Olhemos para o futuro. Você é jovem. Amo. Ainda tem muita coisa para viver. Pare de se angustiar.
Não pensa em suicídio. Você se automartiriza diante de tanta dor. Reza, meu bem, reza, tá? É claro que outro cabeludo vai aparecer na sua rua. E se você sentir saudades minhas, a culpa não é sua. Eu te improviso a nossa canção. Eu estou zen, sabe? Em recuperação daquele trauma. Eu estou bem, te amo. E amo a todos. Continua, a vida segue. Do seu Sérgio Feliciano. Dia dos Namorados veio o marido. Próxima carta é carta instrutiva. Cadê Deus? Cadê Deus? Muitos questionam onde está o Supremo. Ouvimos sempre: eu sofro e Deus não me ajuda. Deus não permite que meu filho escreva. Deus não tem dó de mim. Deus não existe. Deus não escuta as minhas preces. E por aí vai uma série de reclamações. Cadê Deus? Deus não quer que eu seja feliz, e Deus isso, e Deus aquilo. Deus sempre leva a culpa, sendo que nós mesmos estamos colhendo o que plantamos. Nós criamos nossos problemas. Há pessoas que estão em fase terminal de um câncer, alegres e de bem com a vida, enquanto outros quebraram a unha e estão a chorar. O mundo é de desigualdade, muitos falam. Há tanta guerra, Deus não ajuda, tantos atentados, tantos inocentes. Já parou para estudar a lei de reencarnação? Eu a combati durante toda a minha vida na Terra, mas agora, não a combatendo e vindo divulgar, ultrapassando os blá blá blás de quem ainda carrega a incerteza ou critica a questão reencarnação. Sem ela, Deus não teria o menor sentido. Mas ele tem sentido. Nós vivemos em outra vida, nós estamos a pagar pelo que fizemos, estamos com as pessoas que merecemos. Deus está aí por toda parte. Sinta Ele, falemos com Ele, conversemos. E não só pedimos favores, não só queremos trocar os favores. Ele está aí. Sinta Ele na constelação das estrelas e no ar que respira. Sinta Ele no equilíbrio da gravidade, no amor de uma mãe para um filho. Abandone por um instante a pergunta, cadê Deus? E comece a perguntar, cadê a gente? Cadê? Onde estamos? Fazendo guerra? Brigando por causa disso ou daquilo? Implicando com os outros, sendo vaidoso? Não querendo relação? Cadê a gente? Onde nós estamos? Qual é o nosso caminho? Qual que é o nosso mestre? Já paramos para perguntar? Inverter as perguntas? Porque, muitas das vezes, a vida desajustada da nossa relação com Deus não é falta de coragem. Deus está aí por todas as partes. O problema nosso, ainda, quando falamos de Deus e perguntamos cadê Ele, é porque nós não temos coragem. E mais ainda, é falta de vergonha mesmo. Padre Léo. Caio Jefferson Rocha. Mãe, escrevo com muita alegria e emoção ao mesmo tempo. Me perco aqui, eu tremo, eu tento ficar bem e sei que vou ficar cada dia mais, pois a senhora precisa de mim. Eu tenho sentido a sua dor desde aquele dia triste e por muitas vezes eu te visitei para tentar te consolar, deixar sinais no perfume, tentar falar com os nossos amigos. Marcos Antônio, te inspirei para te falar que eu estava bem. Seu desejo de justiça, de resposta e a lentidão de que tudo parecia correr, te destruía ainda mais. Aquele dia foi um acidente. É claro que não podemos negar que houve negligência dos dois lados. A gente não pensava em nada com razão, mas tudo foi sem intenção nenhuma.
É um erro, sabe, pesar que foi só um lado errado. Jamais. Jovens, muita coisa nova, aquela lancha. Mãe, me escuta, eu não pensei em colete. O que te falar para diminuir sua dor? Eu estou bem, mãe. Bem, irmã. Recebo suas orações, de todos da família. Sinto muita saudade de vocês. Mas seu neguinho está bem, mãe. Fica. Eu te imploro. Te amo muito. E é o que eu posso falar até agora. Te amo. Abraço a todos por mim. Caio Jefferson Rocha. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Kátia Rocha e eu vim assistir a palestra do Júlio através de uma amiga minha que chama Mônica, que é da faculdade. Eu acho assim que a maioria do pessoal de Uberlândia deve me conhecer há 2 anos e 6 meses atrás. Caio faleceu em 30 de novembro de 2013. Ele jogava na escolinha do Clube Corinthians e ele morreu afogado na represa de Miranda. Ontem vim assistir a palestra e assim, eu vim numa fé tão grande porque eu buscava a resposta e eu sei que essa noite eu não dormi nada pensando nele e nas coisas, porque se ele está vendo, é realmente o que o Júlio falou. E ficava me perturbando e tudo que está aqui, gente. Nunca vi o Júlio, nunca conheci. Conheci de falar com uma amiga minha da faculdade. E ontem, pela primeira vez, vim até aqui para buscar a minha resposta. E a resposta hoje está aqui e é verdadeira. Então, ele está muito preocupado comigo e realmente ele sabe que o que está acontecendo comigo e com o Marcos, que é o padrasto dele. Então, eu agradeço você, Júlio, e que Deus possa estar sempre abençoando. E é uma coisa que eu nunca deixei de ter, foi minha fé, gente, minha fé. E agradeço você, Júlio. Obrigada. As surpresas da noite. A gente vai à próxima leitura, que segundo o Frederico, também é uma carta à distância, que merecia urgência, porque o pai está em fase terminal de câncer. Pai, mãe, eu venho rápido e eu sei que demorará uns 4 dias para chegar essa carta para o senhor. Pai, eu vim hoje, pois eu vi que hoje vocês foram para a fazenda. Eu vi até os lambaris que pegaram. Pois eu te visitei no almoço e hoje, 12 de junho, sei quanto o senhor precisa das minhas palavras. Sabe que o seu penadinho aqui já está bem. O senhor já é espírita, sabe da sobrevivência, mas a mamãe... A senhora diz para o pai parar com essas coisas, pois esse negócio de carta é coisa de Satanás, é que é um erro. Aí o pai fala, mas tem detalhes, a senhora fala, é o demônio que traz os detalhes, blá, 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 blá. Mãe, acorda. Quando que Satanás vai vir consolar alguém? É claro que eu era meio Satanás na escola, em casa. Mas eu sou o seu Diego de Assis, feio, que continua do lado daqui, um lado bonito. E a senhora acredita lá no fundo. Tente ter cuidado com as crianças, com Gal, com Gu, aquelas coisas, aquele assunto. Ouça o papai, dá apoio para ele, mãe. Deixa de ser custosa. Deixa o seu coração amolecer, deixa. Prometa? Eu te falei, a senhora acredita. Seu coração não é tão duro quanto parece. A senhora disse para sua amiga que eu estava namorando a beça aqui no céu. A senhora acha que eu não escutei? Escutei. E acredita
eu vi sua fala assim, lá na Isis. Olha, eu não namoro ninguém aqui não, isso aqui não tem isso. E hoje eu sofro por ter tido as 3 namoradas, mãe. As 3 choram sem parar por mim. E eu não tenho sossego. Eu tô vindo engraçadinho, porque a senhora falou assim, então tá bom, pro pai. Só se ele vir bobo igual ele era, patetinha. Eu tô aqui, o seu patetão. Mãe, cuida do pai e larga de ficar essa falação. E não quero, pai, escrever tão cedo agora. Não é porque a gente vai se encontrar em breve, não. Para com isso. Dá sossego, meu velho. A gente se encontra no sonho. O senhor até me viu aquele dia lá perto da churrasqueira. A mãe falou que era por causa do remédio, mas não é. E escrever não é pegar o Faber-Castell e mandar ver. Falou? Te amo, amo vocês todos. Diego de Assis. Carta aos amigos. Trago breve notícias para tantos corações aqui, todos. Há de entendermos que quando vibramos nessa energia da reunião, nós conseguimos ajudar a todos os nossos filhos, pais, todos aqueles que nos causam desespero pela separação. Mas venho adiantar que alguns estão bem, não podemos atender a todos, mas fica o recado para a família de Lucas Brilhante, que ele está bem, para a família de Jonathan Dias, Endo, para você, Cássio, que sua mãe logo vem, a paciência é um tesouro, para os parentes, a filha em especial da Ana, de Sônia Almeida, aos pais do Júlio Carvalho, o desencarnado, que ele está bem, também aos parentes de Daiane Silva, é só para dizer que eles estão bem e que tenham paciência e amor, que logo eles virão. Gabriela. Pessoal, vamos fechar nossos olhos agora para a prece final. Vamos pensar em quantas pessoas sairão daqui hoje mais felizes e quantas outras precisam ficar mais felizes também. Nós podemos sermos úteis cada dia mais. Que se hoje nenhum sinal veio para a gente, é porque tecnicamente é impossível atender a todos numa só noite, em só 2 dias. Mas Deus está conosco todos os dias. Escutemos a reflexão. Traga para que nós deixemos de lado a dor, a revolta, ante puras demonstrações de imortalidade, que o Espírito continua e que a saudade, embora grande, embora nos cause um desconforto, ela um dia chegará ao fim, ela deixará de existir, porque Deus só tem planos bons para a nossa existência. Nós um dia haverá de colher flores, frutos positivos da prática verdadeira do amor. Nossas lágrimas um dia haverão de secar pelos motivos que hoje nos atormenta o espírito, nos atormenta a intimidade. O final feliz, que para muitos só existem contos de fadas, ele é real. Mas enquanto estamos no mundo de provas e expiações, tentando se regenerar para caminhar rumo à verdadeira luz, nós teremos sempre, ora tristezas, ora alegrias. Mas o que precisamos ter
boas alegrias e saber se conter nelas, e nas tristezas termos fé. Quantas criaturas nesse instante não tem um agasalho para se cobrir desse frio? Quantas mães nesse instante não se levantam de uma cama pela ausência dos seus amados filhos? Quantos espíritos desencarnados ainda se acham no direito das suas posses e por aí vagueiam sem rumo? Quanta dor e quanto sofrimento! Mas se experimentarmos muito amor, e cada dia mais amor, na caridade de praticar sem esperar recompensas, nem mesmo a gratidão, haveremos de multiplicar o consolo. Eis o que Jesus nos chama, para trabalhar na sua vinha de luz, multiplicar os frutos do amor, da paz. É o que fizeram vários vultos que passaram pela humanidade e que sofreram a incompreensão, a perseguição. Para nós não haverá de ser diferente, mas que importa as dores, se o Cristo nos mostrou que a vida em abundância, que a vida pura depois da cruz. Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que nós possamos multiplicar o amor por onde passarmos, espalharmos o bem. Muita paz. Prezados ouvintes, inserimos na sequência desta leitura das Cartas Consoladoras 2 entrevistas feitas pela companheira Márcia Rodrigues com mães que estavam presentes na sessão mediúnica e que receberam mensagens de seus filhos desencarnados. Vamos à primeira entrevista. Estamos aqui com uma mãe que vai falar conosco sobre a mensagem que ela recebeu. Está um pouco tumultuada aqui. Vem cá, querida, por favor, senta aqui. Está muito emocionada, né, meu amor? Muito, muito, mas ao mesmo tempo feliz. Fala aqui para o nosso ouvinte da Web Rádio Fraternidade, qual que é o seu nome e onde você mora? Meu nome é Kátia Rocha, eu sou natural de Araguari e atualmente moro em Uberlândia, 12 anos. Ô Kátia, realmente o que ocorreu com seu filho na cidade aqui na época realmente comoveu toda a cidade, né? Eu me lembro muito bem do ocorrido. Mas nós vamos aqui agora contar um pouquinho dessa história para o ouvinte da Web Rádio Fraternidade que não conhece, que está à distância, que não conhece a história do seu filho. Você tem condições de relatar um pouquinho? Tem. Na verdade, Caio iniciou jogando bola em Araguari, numa escolinha que agora eu não me recordo o nome. Foi meu pai até que arrumou para ele. E o sonho dele era ser jogador de futebol. No intuito de ver minha luta. E eu fui mãe e pai dele. E veio. Aí ele era... Minha mãe ficou criando ele para mim vir para Uberlândia para estudar e trabalhar. Aí na hora que eu tive uma situação melhor, ele veio morar comigo e estudar e deu continuidade nesse sonho maluco dele de ser jogador de futebol. As minhas falas que eu não apoiava, na verdade, mãe, que é o melhor. E como a gente mora em Uberlândia e a situação não era nada boa para estar ali acompanhando ele como esse jogador que ele queria ser, ele foi visto no Uberlândia Clube jogando e o cara da escolinha do Corinthians conheceu ele e chamou ele para jogar na escolinha. Com qual idade?
O Caio já estava entre 16 para 17, mas o que ele foi para a escolinha já tinha 17 anos. Nesse decorrer, ele fez 3 peneiras, sendo que 2 foi em Uberlândia e a última, antes dele vir a falecer, foi em São Paulo. E no 30 de novembro de 2013, ele ia jogar na final no domingo e levaram eles para o rancho. E o Caio não sabia nadar. Só que nesse dia ele falou que ninguém ia entrar dentro de uma piscina e muito menos andar numa lancha num rio tão aberto que é a Miranda. E num desequilíbrio, a gente ainda não sabe, porque a gente ainda está na justiça. E a gente está buscando isso, inclusive foram várias coisas que aconteceram que a gente mal ainda sabe. E ele veio a falecer, ele veio cair dessa lancha e ficou 5 dias. Aí veio a Marinha numa quarta-feira, estava inteirando 3 dias que não encontrou, a Marinha de São Paulo veio. Quando foi no 5º dia, o Caio foi encontrado dia 5 de dezembro, já morto, submerso à água. Para você, esse período todo, de ficar aguardando encontrar o corpo dele, foi um momento muito difícil, né, Kátia? Na verdade, sim, porque só de estar ali me dando aquela notícia e que o Caio estava morto e eu não conseguia acreditar naquilo. Daí foi uma dor imensa. E quando se falou que ele tinha afogado e que não tinha achado o corpo ainda, a família só desolada, minha mãe, meu pai, a própria irmã dele. E assim, é uma dor ainda que acompanha a gente, porque ainda a gente está com o processo, está em andamento, é uma coisa que chama de uma forma errada, mas chama a gente ainda para lembrar das recordações ruins do acidente. Kátia, e você tem outros filhos? Eu tenho uma filha de 13 anos, Rosilene Maria, que era a irmã dele. E é a primeira vez que você recebe uma notícia dele? É a primeira vez, mas eu não havia contado. Eu sou totalmente sensível ao que fala da espiritualidade. Essa noite, por exemplo, eu vi ele na minha cama, como se ele quisesse me falar alguma coisa. E realmente eu sempre acreditei do outro lado, porque eu sempre me questiono por que as pessoas vão. Mas o espírito continua e é uma forma da gente sempre ter acreditando e tendo fé. E a minha fé é uma coisa que nunca acabou, nunca acabou. Minha querida, você teve contato com o Júlio antes? Você chegou a algum momento a contar dessa história sua para ele? Não, eu me assustei na hora que ele falou da lancha, e me assustei ainda mais na hora que ele falou o nome do meu esposo, na hora que ele falou Caio Jefferson Rocha, não. Então você tem a convicção que essa carta aí realmente é de seu filho? Eu tenho, eu acredito totalmente. Querida, nós agradecemos aqui o seu testemunho, o seu depoimento, nossos sentimentos, nosso abraço, nosso carinho, viu? Muito obrigada e eu agradeço a todos e que continue acreditando, porque a gente é só uma passagem, mas a gente sempre é eterno, sempre. E eu coloco isso na minha cabeça, que o meu filho está sempre eterno comigo. Isso aí, a vida continua, né? É uma separação temporária, né? Muito obrigada, meu bem. Agora, a entrevista da Márcia com a segunda mãe, agraciada com a mensagem de seu filho. Nós vamos falar com mais uma mãe aqui, que é a mãe do Carlos Henrique. É a de ontem, isso. Olá, querida, tudo bem? Tudo bem. Nós vamos identificar aqui para o ouvinte da Web Rádio Fraternidade. Qual que é seu nome? Meu nome é Fátima. Na verdade, é Terezinha Fátima dos Passos. Você é daqui de Uberlândia? Não, sou da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Está morando aqui? Moro aqui tem 1 ano e 4 meses. Você recebeu a sua carta ontem, né? Mas você não estava aqui presente, né? Sim, foi ontem. Eu estava trabalhando, eu não pude vir.
Mas uma amiga minha veio, né? Uma conhecida minha que eu conheci aqui em Uberlândia, trabalhou comigo. Ela veio e ela ouviu a carta toda, né? E me ligou. E quando ela me ligou, eu tinha acabado de chegar em casa. Eu nem tinha tirado meu tênis ainda, eu estava de uniforme e tudo. E ela me ligou e falou: Fátima, o seu filho escreveu para você. E eu não acreditei, né? Assim, de momento, assim, eu não acreditei. Eu fiquei eufórica, comecei a chorar, a gritar. E porque eu estava muito triste o dia todo, eu fiquei triste porque eu queria ter vindo na psicografia ontem e eu não pude vir por causa do meu trabalho, que eu tive que trabalhar das 9 da manhã às 7 da noite. Mas eu estava firme e confiante que se ele não tivesse, né, permissão para vir, que eu estava bem, que eu estava tranquila. E como que ocorreu o retorno do seu filho para o plano espiritual? Foi um acidente de moto na minha cidade, na sexta-feira, dia 16 de outubro de 2015, às 10 horas da noite. Seu filho é o Carlos Henrique, né? Isso, Carlos Henrique dos Passos Rosa. Sim. E você já tinha algum contato com o médium Júlio? Não, nunca tive contato com o Júlio, até tentei adicionar ele no Facebook, mas ele tem muitos amigos, né? Então não estava aceitando solicitações mais. Então eu só consigo ver o que ele posta, as coisas assim, mas nunca tive contato com ele, só mesmo acompanhando o trabalho dele, né? Que eu consigo ver o que ele posta no Face dele, mas nunca tive contato com ele. Então, para você, o que mais te chamou a atenção nessas cartas aí, que te faz concluir que realmente aquele detalhe que só você sabe, que é seu filho mesmo que está enviando essa carta para você? Então, o meu filho, o que me chamou muita atenção até desde a primeira carta, que essa é a segunda carta que eu recebo do meu... Com o Júlio? Não. A primeira carta eu recebi em Uberaba, né? Com o médium Adão Neto. Fazia 4 meses que meu filho tinha desencarnado. Eu recebi com um médium lá em Uberaba. Eu estava muito desesperada e eu fui pela primeira vez. Nem sabia que existia psicografia no mundo, nem sabia o que era isso. E me convidaram para ir e eu fui. Então eu tive, né, graça de Deus, de receber a primeira carta do meu filho. Foi dia 20/2 de 2016. Eu recebi a primeira carta, onde ele relata muitas coisas que até relatou agora o Júlio Carvalho na carta, onde ele cita o nome do meu esposo, que é padrasto dele, Valmor, e o nome da minha filha, Bruna, e do meu filho, Gabriel. E me impressionou muito o nome, né, que ele cita nas 2 cartas do rapaz que estava com ele na moto, que se chama Claudinei, que nem eu, na verdade, a gente não conhecia. E não sabia nem quem era, nem pelo nome. Eu sei. Minha querida, muito obrigada. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus conforte seu coraçãozinho, nosso sentimento, nosso carinho, viu? Amém. Eu agradeço a todos, a equipe do Júlio, principalmente ao Júlio Carvalho, que eu não esperava mesmo essa carta, porque eu já tinha recebido uma, né? Então eu achava que ia demorar muito mais para me receber. Mas hoje eu sei que meu filho está bem e ele vive, realmente ele vive, como ele tem falado para mim no sonho, né? Na mesma noite em que ele morreu, que ele veio em sonho e falou para mim: mãe, eu estou vivo, eu não morri. Acabamos de ouvir a leitura de cartas consoladoras pelo médium Júlio Carvalho, psicografadas na sessão mediúnica de domingo, dia 12 de junho de 2016.